apresentar os exercícios, eu vou apresentar algumas propriedades. Eu vou abordar 3 propriedades básicas, que só nessas 3 propriedades, de limites no caso, né? A gente já tem muito assunto para digerir aí e ficar evidente. Algumas aplicações aí. Então vamos lá. A primeira propriedade, ela fala do limite quando x tende a um valor a de uma soma, por exemplo, de duas funções. F de x pode ser mais ou menos, tá? Pode ser soma ou subtração. Então perceba que ele quer saber o limite dessa relação, da soma ou subtração entre duas funções, quando x tende a um valor a. Isso daqui, a regra, ela fala que é a mesma coisa, isso vai ser a mesma coisa que eu encontrar o limite de x tendendo a A da função de x, mais o limite da função de g de x, com x tendendo a também. Pode ser a soma ou subtração, né? É a mesma coisa. Vamos para um exemplo numérico. Um exemplo numérico, deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que tivéssemos assim, ó. Exemplo 1. Qual é o limite de x tendendo a 2 da seguinte expressão? x² mais x. Isso daqui ficaria como? Isso daqui ficaria com a seguinte estrutura. Eu posso substituir direto aqui, que eu vou mostrar ali a condição de existência quando aparecer fração, e ali quando tem frações, divisão entre funções, aí precisa fazer algumas análises de existência daquela divisão ali que está sendo representada. Então aqui eu não tenho muita análise de existência, porque ela não vai ter ali limites para me impor uma análise. Então eu posso substituir direto aqui nessa somatória. Mas só para mostrar a aplicação da propriedade, eu poderia, isso seria a mesma coisa, de x, limite de x tendendo a 2 para x², mais o limite de x tendendo a 2 de x. Seria a mesma coisa. Eu faria as devidas substituições. Isso daqui seria a mesma coisa que, quando x valer 2, eu substituo o valor da tendência lá na variável. Então isso daqui ficaria 2 elevado a 2 mais 2. Isso ficaria 2 ao quadrado, seria 4, mais 2. A resposta disso daqui seria 6. Eu só mostrei. E se fosse menos também seria a mesma aplicabilidade. Eu preciso separar? Não, mas é conveniente que eu saiba que o limite de uma soma de funções é a mesma coisa que a soma dos limites dessas funções. É isso. Ou da subtração entre essas funções. É isso. Mas eu poderia separar assim? Sim. Mas eu posso aplicar direto na substituição. Se eu pegar a partir daqui, ó, eu poderia substituir direto. O limite ali ficaria igual. Faço a substituição, 2 ao quadrado mais 2, iríamos encontrar o valor 6. Então, eu só mostrei a aplicabilidade da primeira função, da primeira propriedade. A segunda propriedade, ela impõe uma questão de limite da multiplicação. Aqui foi soma e subtração. E se fosse multiplicação? Por exemplo, o limite, quando x tende a A, uma multiplicação de f de x que multiplica g de x. Isso daqui, ele mostra que vai ser a mesma coisa que o limite, a multiplicação dos limites individualizados. O limite de x tendendo a de f de x, que multiplica o limite de x tendendo a de g de x. Certo? Então seria a mesma coisa. Vamos para o exemplo? Vamos colocar aqui, ó. Pegar o exemplo anterior. O limite de x tendendo a 2 de x² vezes x. Poderia resolver direto aqui, tá? Mas eu não vou resolver só para mostrar a aplicação da propriedade. Isso seria a mesma coisa que o limite de x tendendo a 2 de x², que multiplica o limite de x tendendo a 2 de x. Fazendo as devidas substituições, encontramos 2 ao quadrado vezes 2.
Isso fica 2 ao quadrado é 4, vezes 2, iríamos encontrar como gabarito 8, certo? Preciso abrir? Não, mas dependendo da situação é conveniente, por isso tem que saber. Então, eu poderia substituir direto aqui, ó, que seria a mesma coisa. Quando x tende a 2, substitui a variável lá por 2, ficaria substituindo direto a mesma estrutura que nós iríamos encontrar 4 vezes 2, que daria o mesmo gabarito 8. Então, quando nós encontramos limite, já para reforçar alguma coisa, uma afirmação que eu vou ficar fazendo na condição de existência, é você substituir sem ajustar nada o valor da tendência na variável e ver se vai encontrar alguma indeterminação matemática ou alguma estrutura aí que não pode ser mantida na matemática. Então, é a primeira estrutura. Encontrei uma limitação, então eu vou ter que fazer uma simplificação, perfeito? É aí que entra as jogadas da aplicação das propriedades da matemática básica depois. Então, vamos lá para a terceira propriedade. A terceira propriedade, ela vai falar da divisão. Então, é a mesma coisa. Se eu tenho o limite de f de x dividido por g de x, isso daqui vai ser a mesma coisinha do que eu fizer o limite de x tendendo a A de f de x, tudo isso dividido por limite de x tendendo a A de g de x. Exemplo matemático com os dados ali anteriores. O limite de x tendendo a 2 para x² por x. Aplicando, seria a mesma coisa. Substituindo o limite de x², iríamos substituir x² lá em cima. E o limite de x tendendo a 2 seria x, substituiria por 2, ficaríamos 4 dividido por 2, que seria o propriamente 2. Então, essas três propriedades, eu não vou entrar na questão ainda eu vou resolver vários exercícios, alguns exercícios aqui com essas propriedades. E deixa eu ver aqui, já usei ali. Eu vou mostrar depois a quarta propriedade que envolve expoente, tá? E automaticamente eu já vou apresentar, porque aí na seletividade dos exercícios, eu já vou encontrar, eu já resolvo, dou continuidade ali sem precisar aplicar a propriedade. Então vamos lá, eu vou apresentar a propriedade 4 e a propriedade 5 também. Que a 4 e a 5 é a mesma coisa. A propriedade 4, ela fala, deixar aqui para vocês visualizarem, a propriedade 4, ela vai falar do expoente. Limite de x tendendo a de uma função de x elevado a um expoente n. Não, vou pôr m aqui, é melhor. Elevado a um expoente m. Isso daqui vai ser a mesma coisa que o limite de x tendendo a da função f de x e tudo o resultado elevado ao expoente m. Vamos para um exemplo? Deixa eu ver se eu encontro um exemplo aqui numérico fácil. Não, aqui o exemplo dos caras ali é com seno, cosseno, que é outra área que vocês vão precisar entender. Eu vou ver se eu consigo gravar uma aula sobre círculo trigonométrico aí, para que vocês entendam essas aplicações das relações trigonométricas. Então isso daqui é a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo. Vou criar um aqui, ó. Limite de x tendendo a 1 da função de x... não, vamos colocar outro valor. 2 de x ao cubo. Isso daqui vai ser a mesma coisa que posso substituir direto. Isso daqui vai ser a mesma coisa. Não vou substituir porque eu vou mostrar a aplicação, né? O limite de x tendendo a 2 de x elevado ao cubo. Isso daqui vai ser a mesma coisa. Fazendo a substituição aqui dentro. Eu faço a substituição ali, eu fico com x, no lugar do x eu coloco 2, fica ao cubo, fica 2 ao cubo, é a mesma coisa que 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, quando eu tenho o expoente, é a mesma coisa que eu encontrar o limite da função com a tendência de x a a e elevo o resultado ao expoente m, no caso ali que pode ser qualquer número. E a propriedade 5 nada mais é do que uma relação muito parecida, derivada, né? Derivada não, elas são praticamente a mesma estrutura, porém vai envolver um expoente com fração.
e aí nós vamos partir para a área da radiciação e da potenciação, certo? Então temos aqui, ó, aqui é uma potenciação com o expoente inteiro. A 5 vai ser uma potenciação com o expoente fracionário, que aí tem uma relação com a radiciação. Então, quando nós temos com um limite com x tendendo a A, aonde eu vou ter a minha função de x elevado a um expoente fracionário, m dividido por n. Isso daqui vai ficar a mesma coisa que o limite de x tendendo a A de f de x, não importa o expoente se ele é inteiro ou se ele é fracionário, ficaria a mesma coisa com essa estrutura. Então, eu vou pegar o exemplo ali anterior, né? Vou pegar esse mesmo exemplo aqui, só que eu vou mudar o expoente. Então ficou o limite de x tendendo a 2 quando x tende ao cubo, dividido por 2. Fazer isso daqui. Então, fazendo as devidas substituições, nós poderíamos substituir direto, né, aplicando essa questão aqui, iríamos ficar com o limite de x tendendo a 2, substituo ali e eleva ao expoente, ficaria 3 meios. Eu não vou resolver, porque eu vou mostrar uma sexta propriedade, que nada mais é uma consequência da quinta propriedade também, que eles ensinam como uma propriedade individualizada, mas não é, é uma consequência e eu vou mostrar a relação depois que eu apresentar. O limite da raiz, eu vou colocar n aqui, ó, de uma função de x, e existe um expoente aqui da função de x, tá? Isso daqui vai ser a mesma coisa que a raiz enésima do limite de x tendendo a A de f de x elevado a m. Tudo aqui dentro. Aqui faltou com x tendendo a A. Certo? Seria a mesma coisa. Vou colocar um exemplo. O limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x quadrado. Perceba que a relação que eu tenho é o seguinte. Esse expoente aqui representa o m. Tá? Normalmente eles mostram assim, ó, sem o m, e aí mostram a aplicação, só que vocês vão entender por que eu coloquei o m, porque existe. Quando não aparece, o expoente é 1, mas essa função pode existir num expoente diferente de um número de 1 só, né? do número inteiro 1. Então, e quando acontece? Aí tem essa estrutura. Isso daqui vai ficar como? Isso daqui fica assim, ó. Isso vai ser a mesma coisa aqui. O limite de x tendendo a 2 da função, certo? Tudo isso a raiz cúbica. Seria a mesma coisa. E aqui dentro nós saberíamos que poderíamos aplicar a propriedade 4 aqui, ó. Dentro aqui seria aplicada a propriedade 4. E iríamos encontrar o valor. Então, fazendo as devidas substituições, nós iríamos encontrar que isso daqui seria raiz cúbica. Eu substituo o x pela tendência dele, de 2 ao quadrado. Então ficaria raiz cúbica de 4. Certo? Seria isso. Aí vocês falam assim, a 5 a 6 é idênticas, certo? Só que tem uma relação aqui entre potenciação e radiciação. E a 4, ela parece ser independente porque ela é elevada a um expoente inteiro. Mas e se o expoente for fracionado? Então elas são muito semelhantes. Da onde que vem? Por que eu não preciso decorar todas? Se você aprender a estrutura da 5, você não precisa aprender a estrutura até a 4 e a 5 aqui, uma é consequência da outra, mas não precisa ficar decorando formas. Da onde que vem? Em potenciação, nós temos a seguinte estrutura. Uma base elevada a um expoente m dividido por n, existe uma relação de potenciação com radiciação, aonde isso daqui é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a m. Exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 elevado a 5 terços. Isso daqui, por essa relação, é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 elevado à quinta potência. Não vou simplificar, é só para mostrar aqui a relação entre elas. E é isso aí. Aí
Essa igualdade é aplicada aqui, quando eu tenho um expoente fracionado. Ou quando eu tenho a raiz, eu já estou nessa estrutura. Então a 6, eu estou nessa estrutura. E daí eu faço a conversão para essa estrutura. Se daqui, da 6, se eu faço a transformação para potenciação, se eu consigo enxergar direto, eu já caio direto aqui na propriedade 5. Ah, mas qual que eu uso? Aí vai depender da estrutura do exercício para você ver a conveniência de trabalhar com o expoente fracionado ou se você trabalha com raiz, com a chave. Porque, às vezes, para simplificação, eu tenho facilidade em trabalhar com potência, porque é mais fácil para mim. Então, tudo que eu tenho chave, raiz, eu normalmente transformo em expoente fracionado, porque eu aplico as propriedades de potenciação. Se você não sabe, eu vou deixar o link aí da aula de potenciação do canal, e vocês assistam lá. Eu vou atualizar essas aulas com apresentações de PowerPoint. Tem lives aí que eu abordei bem esses assuntos. Então, vocês precisam estudar muito e dominar os conceitos, porque em cálculo 1, 2, exige absurdamente, certo? Integral, principalmente. Integral e derivada vai usar bastante as propriedades da matemática básica. Potenciação, produtos notáveis, divisão entre polinômios e assim por diante. Então, as propriedades são essas daqui, tá? Só com essas propriedades, sem envolver o número de Euler, que é o E, sem envolver logaritmo, sem envolver essas coisas, já a tendência ao infinito, essas coisas. Só nessa estrutura aqui a gente tem muita coisa para trabalhar e vamos resolver exercício para que fixe os procedimentos de condições de existências aí para que vocês aprendam, beleza? Eu vou dar uma pausadinha aqui no vídeo para partir para a área para resolução dos exercícios, ok? Eu peço que você compartilhe aí e, se possível, faça a contribuição, clique no gostei aí e bora aí para a resolução de exercício, certo? Então,